Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você esteja aqui conosco mais uma vez. Aproveita para se inscrever aí. Clica aí no botão aí. Seja um inscrito do nosso canal. E também aproveita para ativar o sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo e vai estar podendo assistir ao vivo ele aqui conosco, tá bom? Aproveite também para curtir, compartilhar, envie aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Já aproveita para enviar agora que está no início, mas envie e volta, viu? Não é para sair e esquecer daqui do pod, não. A gente fica muito feliz que você esteja ativamente acompanhando aqui o nosso programa toda sexta-feira, tá bom? Quero aqui apresentar o meu querido amigo co-host, o Jonas, o menino aqui é o menino do som, do Bom Jesus. Também é vice-diretor ali, quase diretor já, né, por alguns acontecimentos recentes do Ministério Jovem. Está desempenhando um bom papel ali, juntamente com o restante da diretoria ali no Bom Jesus, com os jovens. E hoje aqui o meu co-host, na lição passada, o menino botou a banca aqui sozinho. Agradeço o menino aqui, que apresentou aí sozinho, mas acredito que foi bem, né? Eu vi ali o comecinho, o menino foi bem, estava ali adoentado. Se você orou por mim, muito obrigado pelas suas orações. Esse aqui é o Jonas. Vamos lá então, queria apresentar aqui, né, o Wellington, como vocês já conhecem, nosso outro menino do som, está empenhado também ali no Ministério Jovem também. Estamos aí nesse processo aí de levar o Evangelho, né? Queria apresentar aqui o nosso convidado pela primeira vez, novato. O nosso convidado aqui é o Guilherme, que ele possa voltar mais vezes. Ele é de Barretos, mas morou em Rio Preto e agora está em Barretos novamente. Como se diz, nós deixamos ele ir, mas trouxemos ele de volta. Importou o menino lá para fora, para ele ter as experiências ali, arrecadar bastante coisa de conhecimento para a gente, e nós extraviou ele de volta, né? Porque agora nós queremos os conhecimentos. Não vai deixar o menino lá, ué. Então, o Guilherme, ele veio para cá agora. Ativamente lá na igreja ele era também, lá do São José do Rio Preto, já foi sonoplasta, já foi dos bravadores também, e agora está em Barretos, então possivelmente vai estar trabalhando nesse aspecto, um ótimo cantor, e está aqui pela participação. Queria que você desse um oi para a galera, fique à vontade aí. Bom, primeiramente eu queria dar uma boa noite a todos, né, e dizer que é muito bom estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast, né, então está sendo legal a experiência, né, de estudar e tudo mais, e vir aqui para poder transmitir de alguma forma, contribuir, né, para a gente passar a lição. E agradecer aos meninos, né, pelo convite, né, então assim, é muito bom se acostumar, eu vou estar aqui sempre com vocês. Opa! Né? Como dizem, o bom filho a casa torna. É isso, né? aí. Fiquei um tempo em Rio Preto, agora é sempre para vir mais vezes. Agora eu tô de volta aqui com vocês. É isso aí. A gente fica feliz principalmente quando a pessoa vem ali pela primeira vez. O caso aqui do Guilherme às vezes fica um pouquinho nervoso, alguma coisa assim, mas bota ali a cara, faz. Então você que está aí nos assistindo, quero deixar aqui meu convite para você aceitar esse convite, para estar aqui com a gente. É sobre a lição dos jovens, não é um conteúdo assim, nossa, eu tenho que ser um pastor, uma pessoa super estudada para estar aqui. Não, a gente não é. Então você não precisa ser também, não. É só ter ali a sua comunhão ali diária de estudo da lição, que você consegue estar aqui falando tranquilamente aqui com a gente da lição. Então, aproveita aí, escreve seu nome, que a gente vai entrar em contato com você para te colocar ali na nossa agenda também. Queria que acho que é o Guilherme, né, que vai fazer nossa oração, fizesse nossa oração inicial para a gente iniciar aqui a nossa lição.
Bom, você que está aí com a gente, vamos fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo cuidado com cada um de nós aqui, com cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor nos guie nesse estudo, que possamos aprender mais a Tua palavra a cada dia e que o Senhor coloque o desejo no nosso coração de aprender mais sobre Ti e nos preparar para a Tua volta. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se você está com a sua lição aí, a sua lição jovem, cata ela aí e abre lá na lição 11, que a gente vai começar o nosso estudo dessa semana. A lição 11, ela vem com o texto bíblico, né? Lá em Levítico 16. Se você está com a sua Bíblia próxima aí, você também pode estar abrindo aí a Bíblia lá em Levítico 16. O título dessa semana ela foi O Veredito Cósmico, que o título é esse aqui, ó, nossa tirinha e o nosso título dessa semana. E a gente tem aqui a tirinha, que são 2 personagens, 3 tirinhas. A primeira tirinha, o rapaz comentando ali, perguntando para a moça: não entendo por que deve haver um julgamento. Deus não sabe de tudo? Ele não conhece os nossos pensamentos e nossas intenções? Aí a moça responde: você sabe de tudo? Você conhece o pensamento das pessoas e as intenções delas? Aí ele fica refletindo, pensando assim, Aí, olhando isso aqui, me fez lembrar de... analisando, né, pensando ali alto, eu acho que a gente é muito... em alguns momentos ali, a gente quer ficar julgando as outras pessoas, pensando, fulano acho que faz isso, fulano faz aquilo, mas muitas vezes a gente só fica pensando e não pergunta, que aconteceu? A gente às vezes escuta alguma coisa da pessoa, alguma coisa que a pessoa fez às vezes de errado, de outra pessoa, não foi nem a própria pessoa, escuta ali de terceiros, mas aí a gente fica ali gerando aquela fofoca ali, né? E o básico que a gente deveria fazer é de perguntar, o que está acontecendo? Né? Isso, às vezes não ser direto, mas o ter aquela amizade com a pessoa, mostrar que você se importa com a pessoa. Acho que muitas vezes, dentro do ambiente da igreja, falta isso com os irmãos que a gente tem ali. Então, acho que essa tirinha, pelo que eu entendi, é basicamente isso, né? A gente fica colocando, julgando as outras pessoas, mas o primeiro ponto não é a nossa obrigação de julgar, é de Deus. A gente, às vezes, muitas vezes sabe o que aconteceu de fato e está ali julgando, né, colocando fogo, digamos assim, em algo que às vezes nem é aquilo. É igual o telefone sem fio. Não sei quantos aqui já brincaram de telefone sem fio. Você fala uma frase pequena ou uma palavra, muito provavelmente no final a palavra ou a frase vai ser totalmente distorcida. E é exatamente isso, né? A gente ficar tentando imaginar o que a pessoa vai falar, o que a pessoa fez, ou enfim. Então acho que a gente tem que... Foi um alerta, assim, né, a tirinha. Queria que os colegas aqui comentassem alguma coisa da tirinha para a gente dar sequência aqui para domingo. Fala aí, Guilherme. Olha, eu O acho que acharam? Assim como o Wellington disse, é muito fácil a gente julgar, né? Antes de saber o que está acontecendo. Então, se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque eu acho que é muito nosso do ser humano fazer isso, né? Então, acho que a gente precisa mesmo estar em contato com Deus, né? Porque só Ele para, assim, trabalhar no nosso coração para que a gente tenha essa visão de, antes de julgar a pessoa, a gente ir saber o que está acontecendo. Porque às vezes ela está passando por alguma coisa, a gente não sabe, né? Então, acho que a gente precisa mais ter essa visão de querer se aproximar da pessoa, né? Ser amigo da pessoa e não logo já ir julgando, inventando alguma coisa. Aqui eu entendi assim, na questão da divindade, né? Que é aquele negócio, Deus sabe de todas as coisas, igual ele citou aqui a pergunta, né? Só que da mesma forma que a gente imagina ou questiona, Deus ele dará a oportunidade de que nós nos defenda.
E como que vai funcionar a nossa defesa? Nossa defesa ela vai ser através de Jesus. Então, a lição dessa semana, ela vai fazer com que a gente entenda esse veredito cósmico, que é muito interessante porque vai ter audiência, vai ter advogado de acusação, advogado de defesa, e o nosso advogado de defesa é o melhor de todos, né? É o que fez todas as leis, né? Então, essa questão, e a gente vai ter, vamos abrir os livros, né? Nós vamos ter as aberturas dos livros ali. Então, você vai saber o porquê que você está lá, ou você vai saber depois porquê que você não está lá. Então, essa questão, Deus sabe todas as coisas, mas você precisa saber também, porque você não lembra de tudo que você fez na sua vida, e depois você não vai lembrar, porque você vai falecer, às vezes vai chegar o leito da morte, e você vai estar ali esperando o seu julgamento chegar, e às vezes vai ter coisa que você não lembrava que você fez. Então, por isso que entra esse aspecto da parte da divindade. Bom, pode dar aí sequência. O menino que tá com domingo. Então, Vambora. vamos lá. O título de domingo diz Transparência e Justiça. Nós sabemos que, desde o início do grande conflito ali entre Deus e Satanás ali, foi uma questão de que Satanás ele afirmou também que ele poderia governar melhor que Deus, e com isso ele falou que poderia colocar leis mais justas. Então ele acusou o caráter de Deus, ele questionou, ele colocou dúvidas em vários dos anjos ali, tanto que um terço da parte dos anjos caíram, né, escolheram ficar ao lado de Satanás através deste engano, como também ele lançou a dúvida e o engano para Eva, depois para Adão, que se tornou o pecado no mundo, que é o que hoje nós sofremos por causa do pecado entrado no mundo, né? E só que, infelizmente, para ele, as acusações dele chegaram ao fim, porque ele tentou acusar, tentou questionar, tentou fazer com que de tudo para que todos acreditassem que Deus era tirano, que Deus era injusto. Só que ele esqueceu, né, que Deus, a Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, já tinha um plano da salvação. E que plano da salvação, né? Nós sabemos ali que por meio de Cristo, né, de Jesus morrer na cruz, e Deus ele conseguiu vindicar o seu caráter. E tanto para os seres celestiais, como para outras comprovações que a gente possa ter. E ele silenciou qualquer dúvida que a gente possa ter sobre o caráter de Deus. Então, ali, ele restaurou, né, legalmente a humanidade caída. Então, é como se fosse a gente tivesse caído e Deus tivesse restaurado e falasse assim, agora vocês estão de novo no Jardim do Éden, sem pecado. Claro que não, né? Na questão nós estamos pecando ainda, mas é como se a gente estivesse na posição especial no reino de Deus. Nós temos, na verdade, esse privilégio, porque nós temos o bilhete premiado, né? Que a gente falou nas lições anteriores. E se você ainda não assistiu, assiste, volta às lições lá, dá uma maratonada, que você vai entender sobre esse bilhete premiado que a gente tem. Então, ali nós vamos ter ali o julgamento, né? O julgamento divino, e que vai garantir que o pecado nunca mais ele vai ressurgir. E, ao mesmo tempo, ele vai restabelecer o livre-arbítrio, o amor verdadeiro como um fundamento de todos os relacionamentos eternos. Então, teremos o julgamento no fim. Na volta de Jesus, teremos esse julgamento. E nós iremos entender o porquê que a gente está lá ou porquê que a gente não está lá. E tudo vai estar descrito dentro do livre-arbítrio. E no decorrer da semana, da lição, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, a questão de domingo é isso. Aqui eu não tenho muito que acrescentar aqui, mas é só para a gente reforçar de novo. Satanás, ele tinha um plano.
na cabeça dele bem claro, pois ele não, por não ser Deus, ele não sabia os obstáculos que ele teria ali à frente. Então, Satanás tinha um plano, que o primeiro plano ali que ele conseguiu, vamos supor assim, efetuar de fato, foi ali atrair Adão e Eva e fazer com que eles caíssem em pecado. E o plano, eu diria, vamos supor assim, imaginando, de Satanás, o plano principal era fazer com que todos os humanos depois o adorassem em vez de Deus, que era isso que ele queria, ser adorado igual Deus era adorado. Só que ele não contava de que Deus ele já tinha um plano de ação, que era Cristo, como a lição que ela pincelou um pouquinho, que a morte de Cristo ela foi justamente para ali o fim da chegada, né? Você não tem como ele passar além daquilo, pois a morte de Cristo da forma que a forma que Satanás colocou até a morte de Cristo era que Deus era um Deus de certa forma não era um Deus justo, não era um Deus misericordioso, e a forma que aqui a lição colocou é que Deus tem o seu caráter. E só pelo caráter de Deus a gente tem que se humilhar e reconhecer o nosso valor. Então achei bastante interessante essa pontuação da lição. Não sei se o Guilherme tem alguma coisa, se não tiver, pode já ir para a segunda. Se tiver, pode falar. Acho que aqui na parte de domingo, né, assim, tentando contribuir de alguma forma também, é que quanto mais Satanás tenta demonstrar o quanto Deus é tirano, né, assim, enquanto ele quer controlar as pessoas, mais se revela a transparência, o amor e a justiça de Deus, né? E aí, do contrário, né, mais nós vemos também o quanto o inimigo só quer que a gente caia para que ele leve, né, a gente junto com ele, né, na destruição, né, final. Se quiser dar aí início, já puxando o gancho para a segunda, fica à vontade. Na segunda-feira foi uma parte assim, uma das partes que me chamou a atenção, porque ali a gente fala um pouco sobre o dia da expiação, né? Ali os rituais que o povo de Israel tinha, né? Que Deus tinha estabelecido naquela época, né? E, então assim era um dia que para provocar uma reflexão bem profunda, né? No que as pessoas estavam fazendo, né? Se elas estavam seguindo o caminho certo, né? Então assim eles tinham todos os rituais, né, detalhadinho, tudo que Deus passou, né? E assim às vezes eles podiam achar complexo, mas tudo apontava para o plano da salvação, né? Como o Jonas tinha falado ali na parte de domingo, apontando, né, que Deus já tinha um plano, que Ele, né, depois enviaria Jesus para morrer, né, por cada um de nós. Então aqui fala que era um dia muito solene, né, para eles, né, que faziam eles pensarem, né? E assim ali também fala que as pessoas que elas realmente se arrependessem, né, elas estariam seguros, né, depois do sacrifício e tudo mais. Agora, quem não se arrependesse, né, teria que suportar o pecado, né, e também suas consequências, conforme ilustrado pelo bode emissário, né, que eles enviavam depois, né. Então, é uma coisa para a gente pensar também, né. Eles tinham um dia, né, ali para pensar um pouco mais. A gente hoje tem que pensar a cada momento, né. Será que eu realmente me arrependi de algo que eu posso ter feito? Né? Ou eu só tenho medo, né? Assim, só peço perdão porque eu tenho medo e tenho medo de ser destruído no final, né? Então acho que é algo para a gente refletir também. Aqui a parte aqui de segunda, só para falar, basicamente repetindo o que o Guilherme acabou de falar, né? Lá Deus ele ele notou de que Israel precisava de um ritual, um processo para pedir perdão. Pois se o santuário não fosse feito e todo o passo a passo, todo o processo ali dentro do santuário não fosse feito, muito possivelmente, talvez até colocando assim de forma de gerações, a gente não estaria aqui, vamos supor assim. Porque o povo de Israel, ele chegou a um ponto de que eles estavam já quase se afastando, esquecendo de quem era Deus. Então eles precisavam ter
esse start, não, pera lá, eu tô errado, então vamos lá, vou pegar aqui meu bode, minha cabrinha, vou levar lá no santuário, fazer o meu sacrifício, para pedir os perdões, os meus, do que eu cometi no meu dia. Aí, se você era uma pessoa muito pecadora e cometia muitos atos ali contra Deus, você ia lá diariamente. Mas aí volta naquele ponto de, às vezes, eu esqueci do meu pecado. Ou eu não fui lá fazer o sacrifício. Aí entra o dia da expiação, que era um dia em específico, que também é conhecido como Yom Kippur, que era um dia em específico onde o sumo sacerdote ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo e pedia a remissão dos pecados e o perdão ali daqueles pecados por todo Israel, por todas as 12 tribos, pois poderia ter acontecido, igual o Jonas comentou, algum pecado, alguém esqueceu de fazer ali o sacrifício para pedir perdão do pecado que cometeu. Então, valia para esse indivíduo que, por um acaso, esqueceu, ou só por aquele que realmente só não quis lá matar o bode. Então, exemplificando um pouquinho, talvez um pouquinho mais, ou repetindo só o que o Guilherme falou, então, o dia da expiação, ela existia para isso. Né? Aí, com a morte de Cristo, não houve mais essa necessidade desse esse ritual. Não sei se o Jonas tem alguma coisa para pontuar de segunda. Não, só para dizer, né, que a gente imaginar, né, quantos animais tinham que morrer, né? Porque cada contexto aqui de Levíticos 1, Levíticos 2, Levítico 3, Levíticos 4, 5, 6 e o 7 ilustra muito o que foi naquela época a questão do santuário ali, os rituais que eles tinham que fazer com os animais para os pecados, né, que eles tinham. E a gente sabe, né, que através do plano da salvação, né, quando houve, né, a morte de Cristo, nós tivemos esses rituais, né, retirados, porque nós voltamos a ter aquela comunhão que basicamente Adão e Eva tinham, né, que é tipo você conseguir conversar com Deus a qualquer momento. Então a gente consegue hoje nos ajoelhar, nós conseguimos orar e através da oração Jesus já está nos ouvindo e Ele está intercedendo por nós. Que nós vamos entender um pouco mais sobre a lição no decorrer da lição, mas é aquela questão de Jesus, né, saindo do sacerdote e entrando no lugar santíssimo, né, do lugar santo para o lugar santíssimo, que nós vamos entender no decorrer da lição. Bom, aqui a parte terça, se você está com a sua lição, você está vendo que ela é um pouquinho mais técnica. Eu não fiz direito, a faculdade de direito, não uma lição de direito, né? É a faculdade, viu, gente? Misericórdia. Mas eu não entendo, assim, muito tecnicamente como funciona ali um tribunal. Mas acredito que siga os 3 pontos que a lição colocou aqui, de forma diferente, obviamente, né? Mas um passo a passo. Você tem ali o processo inicial, você tem ali, digamos, ali o meio do processo, ali o que está acontecendo, para você entender, né, os fatos verídicos, e você tem ali a execução do processo. Aqui a lição, o título da lição de terça é Tribunal Cósmico. Então, só para exemplificar o que é. O primeiro processo é o juízo investigativo pré-advento, que é um juízo não feito por nós, mas feito por Cristo, que Ele está fazendo isso lá no céu, lá no santuário, lá do céu, que Ele faz o processo desde ali de Adão até os nossos dias,
investigando fato a fato de cada pessoa que já passou pela Terra, o que a pessoa fez de errado, o que a pessoa não fez de errado. Enfim, vamos colocar assim de uma forma mais prática. É como se fosse uma régua. Vamos colocar assim. Se você tem mais pontos acima da régua, você está salvo. Você tem pontos abaixo da régua, só lamento, você está perdido. Mas é porque Deus, Cristo, Ele avaliou ponto a ponto. Eu sei como hoje eu vivo. Eu sei como que é esse ponto? Não sei. Porque às vezes, muitas vezes, a gente mais vai perder ponto do que ganhar. Então, você vivo, a sua única forma de você pedir perdão ali, né, igual o Israel no passado acontecia, diferente, você não precisa matar mais nenhum cordeiro não, tá, gente? Nenhum bode, nem nada. Hoje você tem a prática de você só se ajoelhar e pedir perdão para Deus, conversar com Deus, pelos seus pecados que você cometeu, aqueles que você lembra. Então, se você tem um processo ali de esquecimento muito rápido, pede perdão na hora, se você vê que você está cometendo algo pecaminoso, né? Errado, e enfim. Então, um processo pré-advento, investigativo, juízo investigativo pré-advento, é um processo que Cristo está fazendo, não é a gente. O segundo processo é o juízo milenal. Esse processo, esse meio, igual eu tinha comentado, é já das pessoas salvas, que elas já estão lá no céu, aquelas pessoas que passaram da régua, os pontos, e elas foram para o céu, elas foram salvas. Então, elas vão pegar, mesmo que Cristo avaliou todo mundo, que o caráter dele é bom, que ele não vai fazer algo para prejudicar ninguém, pois ele é o pai, ele não quer os filhos dele perdidos, ele quer, na verdade, todo mundo salvo. Mas vai de cada um estar salvo ou não, querer ser salvo também. E esse processo do meio milenal, ele justamente é para não ter dúvidas, como houve dúvidas lá no céu, quando Lúcifer acusou a Deus, ali a Trindade, né, plantou ali dúvidas entre os anjos, para não haver dúvidas do que o processo ou a seleção ali que Cristo fez, ela estava certa. Então, ele vai ser aberto os livros de todo mundo e todo mundo vai poder avaliar. Eu tenho aqui meu amigo Jonas. Vamos supor, por misericórdia, ele não se salve e eu me salve. Eu vou estar lá, eu vou perguntar, cadê o Jonas? Ô Deus, cadê o Jonas, meu amigo, meu parceiro? A gente tinha um podcast, a gente falava da palavra. Ele não está aqui, eu não estou vendo ele está aqui. Talvez Deus me fale, não, ele não está. Aí já ali uma dúvida que talvez possa me surgir, Deus já vai, aqui está o porquê que ele não está. Para mostrar ali a vida inteira do Jonas e os pontos onde talvez ele falhou. Aí, agora entendi por que ele não está aqui. E é isso. De todo mundo. E esse processo ele vai durar 1000 anos. Para haver esse tempo de todo mundo ser avaliado por todo mundo. Então, não vai ser algo às cegas, vai ser algo escondido. Não, vai estar ali. Se você quiser ver, se você quiser averiguar, você pode. O juízo executivo, que é o último processo, dos 3 é o último, que é o checkmate. Igual os nossos processos aqui, que a gente tem ali o fim, que é a decisão. Ou a pessoa vai ser presa, ou a pessoa vai ser liberta, né? Ela não é culpada, considerada culpada. Esse processo executivo, ele é justamente isso, onde a gente vai ter tido todas as provas de todo mundo, não vai haver dúvidas, e onde Cristo irá retornar com a Canaã celestial aqui para a terra,
para destruir Satanás e os seus seguidores ou aquelas pessoas, por motivos esclarecidos antes, vão ser executadas de forma finais. Elas não terão essa outra segunda fase, digamos assim. Então, é isso. São esses 3 processos. Processo juízo investigativo pré-advento, juízo milenal, juízo executivo. Então, meu querido, tome cuidado. Isso serve para a gente também. Ninguém está liberto. Ninguém é perfeito. Ninguém está salvo ainda. Você e a gente não sabe quando que a gente vai estar salvo. Muito menos quando a gente vai morrer. Então, tenta ao máximo ali ter mais pontos positivos do que negativos. Porque isso vai facilitar a sua... ser salvo, né? Digamos assim. Então, acho que é isso. A minha parte. Não sei se os meninos têm alguma coisa aqui para pontuar. Então, a gente já vai para quarta-feira. Eu acho que essa fase, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, no juízo investigativo agora, para que a gente realmente esteja salvo, né? A gente agir de acordo com os princípios ali que Deus pede e tudo mais. Agora, no juízo milenial, né, como diz aqui, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas, né? Igual o Wellington falou, às vezes uma pessoa que vai estar andando do meu lado na igreja, vai participar de vários cultos comigo, vou chegar lá e falar, por que essa pessoa não está aqui? Aí a gente vai abrir os livros lá e falar, nossa, poxa vida, né? Ao mesmo tempo, pessoas que a gente, né, jamais imaginou que estivesse no céu, que fosse aceitar a Cristo, vão estar lá com a gente do nosso lado. Então, assim, é uma fase que eu acho que a gente vai ter várias e várias surpresas ali. Vocês falaram tudo, é isso aí. Tamo junto. E vamos para quarta-feira. Podemos ir para quarta? Então, vamos lá. Nosso momento de hipertexto, né, de quarta-feira. Vou deixar uma pergunta aqui, aonde na quinta-feira nós iremos responder. Que é assim, ó, o que significa para a gente, né, pessoalmente, o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Vamos esperar até quinta-feira aí que vocês vão saber. E para dar continuidade, nós temos aqui a nossa rede semântica. E, claro, a gente sempre tem uma palavra. Então, essa palavra hoje é julgamento. Então, eu queria que o Guilherme falasse, o Wellington falasse, o que vocês pensam quando houve julgamento? Olha, julgamento vem a palavra decisão, né? Que é tanto decisão ali de se você está, né, condenado ou se você vai ser absolvido. Então, qualquer pessoa, quando fala em julgamento, acho que já fica meio apreensiva esperando a decisão de quem vai estar julgando ali. Vamos lá, Wellington. Dessa vez eu não escrevi nenhuma palavra porque eu não consegui pensar. A única que eu consegui pensar, o menino aqui falou, mas eu acho que... Bom, eu acho que não tem muito na minha limitada cabeça fugir de muito disso. Julgamento trazendo, né, para os nossos dias ali na nossa terra, como ela é hoje, é justamente isso. É uma pessoa que foi condenada por algum crime, algum ato ali que ela cometeu, ela fica realmente apreensiva, fica esperando ali, ansiosa. Às vezes a pessoa nem é culpada, sabe que não é culpada, mas ela fica ainda ansiosa porque às vezes ela pode ser considerada culpada injustamente. E também aquele processo o inverso também é verdade. Às vezes a pessoa é culpada e ela pode ser liberta, né? Infelizmente aqui no nosso país isso é o que acontece mais. Então a gente tem esses lados, né? Essas facetas com essa palavra. Então eu acho que não seria uma palavra em si, eu acho que seria um contexto mesmo. Eu coloquei aqui várias palavras, né? Mas eu queria enfatizar duas que eu coloquei, que são as provas e as evidências, né? Que no julgamento a gente sempre tem as provas e nós temos as evidências que algum advogado ali vai transmitir, vai trazer, para que ou você condene a pessoa ou você a liberte, né? Então, vamos lá.
Vamos lá para quinta-feira. Se o Guilherme quiser começar, depois o Jonas dá sequência aqui. Bom, vamos lá então. Na quinta-feira, né, eu lendo a lição ali, também foi um outro dia assim que me chamou um pouco a atenção, né, por alguns pensamentos ali, né, porque se a gente for parar realmente para pensar, Jesus, além do amor, né, de Deus, de enviar Ele para morrer por nós, né, para que nós tivéssemos a chance de ser salvos, Ele voltou para o céu na forma humana, né? Então, assim, pelo amor dele, fez com que ele voltasse para o céu na forma humana, né? E assim, vivesse assim com a gente, né, por toda a eternidade, né? Quando nós chegarmos lá, nós vamos poder ver as marcas ali, né, do sacrifício de Jesus e tudo mais. O segundo ponto é que assim, a nossa salvação já está garantida, né? Não depende do nosso desempenho, do que a gente vai fazer, né? A gente faz assim alguma obra, alguma coisa em gratidão pelo que Cristo já fez por nós, né? Pela mudança que Ele faz na nossa vida, né? Então isso, mais uma vez, a gente vendo aí o tamanho do amor de Deus, né? E aqui também na parte final da quinta-feira, né, fala que compreender o que Jesus está fazendo atualmente por nós nos traz a confiança e uma segurança que nada pode tirar. Então, se a gente realmente, né, conhece a Cristo, sabe o que Ele fez, né, estuda ali tudo, né, o que Ele tem feito por nós, né, o plano dele de salvação, né, não tem nada que vai tirar a nossa paz, né, e nada que vai colocar algum medo dentro do nosso coração, né, e porque muitas pessoas elas têm dificuldade de viver uma vida cristã assim realmente coerente, né? Mas como eu falei, aqueles que, né, realmente conhecem a Cristo, né, têm essa esperança, né, que traz segurança, solidez ali, onde nenhum medo vai tirar a nossa paz. Muito bom o que o Guilherme falou, dando aqui continuidade no que ele disse e respondendo a nossa pergunta, né? Porque aqui no nosso ponto aqui diz que é confiança no sumo sacerdote. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que isso significa? Que através de quando ele morreu, que ele foi ao céu em forma humana, ele se tornou o nosso representante, o nosso advogado intercessor ali. Então, quando nós erramos, pecamos, nós temos esse advogado perante o Pai. Quando nós pedimos perdão de coração a Deus através das nossas orações, quem está intercedendo por nós lá é Cristo. E aí ele mostra o quê? A forma do sacrifício, onde ele mostra as mãos, que é onde significa que ele foi crucificado e pelo sangue dele fomos vencidos, né? Nós vencemos pelo sangue dele. Então aqui é um momento assim que a gente não pode brincar. A gente não pode brincar com o pecado em nenhum momento. Porque toda vez que a gente brincar com o pecado, nós estamos ferrados, porque nós estaremos causando um problema muito grande para nós mesmos. E se a gente levar a Deus a sério, mesmo, nós iremos nos dedicar, nós iremos buscá-lo, porque a salvação não depende do nosso desempenho. Eu posso ser um ministro, o melhor que existe, evangelístico, mas se eu não estiver dentro daquilo que Deus planejou para a vida, eu não vou, porque é Deus quem salva. É Jesus quem está a nosso favor ali lutando e batalhando, mas Ele que salvou a gente. Então não adianta eu querer achar que por minhas palavras ou por minhas obras eu sou o melhor que existe e a outra pessoa ela não pode ser salva porque ela não faz metade das coisas que eu faço. Só que nós entramos nesse erro. Nós não temos como nos glorificar de nada. Nós somos pessoas pequenas, bem pequenas, perto da divindade de Cristo, e podemos nos tornar grande quando estamos com Deus, mas jamais podemos dizer que somos por nós mesmos. Então, a enfatização aqui é muito interessante, por quê? Porque Jesus, com o testemunho dele, ele combinou a divindade com a natureza humana e nós nos tornamos co-participante. Sabe o que é co-participante? Nós temos uma função
que basicamente Que nem precisava. Que basicamente a divindade poderia ter resolvido tudo. Vou passar o tempo mais rápido aqui, vou acelerar, mostro para o povo aceleradamente aqui, igual a gente faz no YouTube lá, acelera 2 vezes, 1.5, para assistir às vezes uma palestra, ou até às vezes o podcast assistir mais rápido, porque a gente às vezes fala um pouco devagar. Só que ele não quis, ele falou, vou deixar a humanidade. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus veio a esse mundo, ele se conectou com o ser humano, ele se tornou humano, se conectou com o ser humano, e mesmo ele indo ao céu, ele tem essa conexão. Então, ele passou por várias coisas que nós passamos, ou até às vezes pior, e a gente não pode comparar, porque eu acredito que Jesus passou por mais coisas do que a gente, a pequenez nossa, a gente acha que é bastante, mas a gente não passou um perrengue tão grande assim, e a gente entender que nós fazemos parte do plano. É muito interessante a gente saber sobre isso, porque a gente tem uma função e a gente é feliz porque a gente tem essa coparticipação. Tipo, eu construí, eu fui lá, eu coloquei meu tijolinho lá, eu fiz a construção da igreja. Você está construindo uma igreja, você está lá ajudando, você está participando na sua igreja, você está participando no louvor, você está participando na sonoplastia, você está participando em qualquer parte dos cargos ali, você está fazendo a sua parte. E você está ministrando, você está conversando com o seu amigo, você começa a falar sobre Jesus, sobre Deus, demonstrando o amor que Ele tem por você, o seu testemunho já se tornou, então, tudo isso engloba naquilo que é a coparticipação que nós temos. Então, a lição aqui deixou bem clara, sumo sacerdote, ele é, como se diz assim, o nosso herói, porque ele está intercedendo por mim, por você que está aí em casa, a todo momento, a todo instante, sem tirar férias, sem descansar. Ele está a todo momento, qualquer hora do dia que você precisar, se você precisar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, se você precisar se ajoelhar e orar, ele estará com você. Então, eu acho que isso enfatiza bem a questão do sumo sacerdote. Então, essa pergunta foi respondida através de quinta-feira. Aqui só queria deixar uma contribuição relacionado à quinta e o que o Jonas falou. A gente cria as coisas aqui na Terra, tudo tal, mas quando é relacionado à salvação, ao plano da salvação, essas coisas de julgamento, né, julgando o próximo, enfim, a gente tem que tomar um cuidado com as coisas que a gente faz, porque a gente é criatura. Isso tá aqui na lição, mais para trás, se você não assistiu uma lição, ela falou muito relacionada a isso. A gente é criatura, a gente não cria, a gente não é criador. Então não é nossa função julgar o outro, falar, você não vai ser salvo. Você sabe, você vai? Você não sabe. Você não sabe qual que é o plano final. Você sabe o processo até o que a Bíblia mostra. Mas a própria Bíblia fala que nem o Filho, nem o Espírito Santo e nem os anjos sabem. Só o Pai sabe o dia. Então, o que vai de você? É você, a cada dia, igual a gente está falando, você se ajoelhar, você pedir perdão, você fazer boas obras também, porque se você prega o evangelho, isso aqui que a gente está fazendo, que é uma pregação também, você alcança as outras pessoas, o Espírito Santo age também nas outras pessoas. Então não é só ficar sentado ali, eu não vou fazer nada, porque eu não vou pecar, então eu vou ser salvo. Não é ser assim também. É você também ir atrás de outras pessoas, alcançar outras pessoas. Eu não sei fazer nada. Então, procura alguma coisa você sabe fazer. Né? Sei lá, seja escrever uma carta, né? Posta ali todo dia nas redes sociais uma carta que você faz, ou envia essas cartas para alguém. Não sei, qualquer dom. Todo mundo tem dom. Já linkando com
sexta, que é o nosso último dia, a gente vai lá e finalizar. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, enquanto o Wellington falava, é sobre essa questão, né, da gente estar na igreja, às vezes querer, né, como dizem, ser o cristão esquenta-banco, né? E eu estava conversando com uma pessoa esses dias e isso é uma coisa assim um pouco séria para a gente pensar, né? Porque, como eu disse, né, na parte de quinta-feira, né, quando a gente estava comentando, tamanha é a mudança que é provocada em você, que você vai querer fazer as coisas, né? Ali, às vezes, né, participar em algum projeto para levar alguém para a igreja e tudo mais, né? Agora, se você só fica ali, não quero ir para a igreja só ali para cantar, só para assistir o culto, ver o pastor pregar, isso pode até gerar um tédio que faça você sair da igreja. Então, às vezes, o que mantém você na igreja é estar trabalhando. Ser ativo. Então, assim, é uma coisa pra gente pensar também, né? Não, eu batizei, agora eu vou ficar aqui só assistindo os cultos ali e tudo mais. Não, né? A gente, se você sente isso é porque você não foi transformado totalmente, né? Então, é uma coisa pra gente tomar cuidado também. Aqui, a parte sexta, eu queria ler o que a lição aqui fala, porque eu achei bastante interessante a colocação que a lição fez. As obras de cada pessoa passam em revista perante Deus e são registradas como manifestação de fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com tremenda exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os resultados de longo alcance. Tudo é anotado pelo anjo relator. Você que está em casa, você saber que tudo isso, cada coisa, não é tudo isso, só isso, né? Tem muito mais coisas. Cada coisa que você faz no seu dia a dia está sendo escrito, literalmente, escrito. Não é uma forma de falar, é realmente escrito por um anjo, por cada anjo, cada pessoa está sendo escrito por um anjo. Cada coisinha que você faz. Eu mexi aqui, a gente está falando aqui, tudo isso aqui que a gente está fazendo aqui está sendo anotado por um anjo, o anjo relator. Então, se você tinha ali uma dúvida, né, do que, poxa, mas eu não sei o que eu faço de errado. Aqui é só pouca coisa, né? Porque não é tudo isso aqui, só isso aqui. É muito mais coisa. Então, é ter esse cuidado, né, com as coisas que a gente faz, pois, como a gente pontuou a lição inteira, ninguém está salvo, ninguém está protegido de tudo. Infelizmente, aqui no nosso mundo de pecado, o nosso corpo pecaminoso faz com que, em qualquer momento, cara, você saindo da sua casa, você indo para a escola, você indo fazer algum projeto social, você indo para a igreja, para qualquer lugar que você faz, qualquer coisa, até dentro da sua casa, você pode morrer. E você, às vezes, aí na sua casa brigou com a sua esposa, não pediu perdão por ela, você está errado, você fica com aquele sentimento de raiva aí dentro de você, sei lá, você infarta e morre. Não sei, né, vamos pensar aqui por alto. Você não seja salvo por uma coisa que era de fácil solução. E literalmente qualquer coisinha, né? A gente que coloca ali o pecado, pecadão, mas até pecados considerados aqui pela gente pode ser um ato de perdição de uma pessoa. Às vezes uma pessoa que, sei lá, matou 100 pessoas. O cara ali, num leito de morte, pediu perdão sincero, não foi ali um remorso, ele realmente se arrependeu daquilo que ele fez, ele pode estar salvo. Diferente de uma pessoa que, sei lá, pegou escondido uma caneta do seu pai ou de um coleguinha da escola. Pode se perder por uma caneta. Aí é aquilo. A gente que faz essa nivelação entre pecadinho e pecadão. Mas pecado é pecado.
A Bíblia é clara. Não existe esse nível. Então a gente tem que tomar cuidado com cada coisa, literalmente, que a gente faz. Pois Cristo, ele veio com um único papel para salvar, mesmo que fosse só eu, gerações muito depois que acreditasse nele, ele teria feito e vivenciado tudo que ele vivenciou só por mim. Então, eu não sou merecedor, mas eu vivo por conta dele, por conta que ele morreu por mim na cruz. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é viver ali o adequado. Vai ter momento que você vai errar? Vai, você não é perfeito, pô. Mas aí entra a função de Cristo. Você se ajoelhar, pedir perdão, sinceramente, não cometer ali um pecado novamente e seguir a vida. Pronto. É para isso que Deus existe, né? A Trindade existe. Então, acho que se a gente começar a ter esse cuidado ali, e acreditar mais fielmente na palavra e nos conselhos ali de Cristo, a gente vai ter uma vida melhor. Queria que cada um aqui falasse uma coisinha rapidinha, sei que eu falei muito, mas uma coisinha rapidinha para a gente já encerrar a nossa lição de hoje. Bom, eu acho que, assim, analisando a lição, né, para mim, assim, foi uma coisa que me fez refletir, né, estudei a lição antecipadamente essa semana, né, então, uma coisa para a gente refletir são as nossas atitudes, né, o que a gente está fazendo, né, essa questão que o Wellington comentou no final agora, né, que o anjo relata tudo que a gente faz. Será que está me deixando tranquilo ou está me deixando, não, ok, tá me deixando preocupado, né, com o que eu estou fazendo. Então é uma coisa para a gente analisar, né, e cada dia buscar estar mais perto de Deus também. Quero deixar aqui para o pessoal rapidinho 2 textos bíblicos aqui. O primeiro está em Isaías 43, 25, onde o Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Isso foi o que o Elitinho falou. Quando você ajoelha e você se arrepende realmente, sinceramente do seu pecado e pede perdão para Deus, ele não lembra mais do seu pecado. Ele joga nas profundezas do mar e ali ele vai deixar. E outro texto bíblico, juntamente ali com um comentário da Ellen White no Grande Conflito, que está no Mateus 10, 32, 33, que diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Então fica aí esse texto bíblico, onde ele é bem forte aí, para que a gente não deixe de confessar para as pessoas sobre Jesus, sobre Deus. Isso aí. Espero que você tenha gostado aqui da nossa lição. Eu queria que o Jonas encerrasse com a nossa oração. Vamos lá, então. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa lição e também podendo aqui estar transmitindo para as outras pessoas. Peço que o Senhor venha estar com cada um de nós, venha estar nos ajudando esse podcast para que a gente possa transmitir para o mundo sobre a sua palavra. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você gostou, deixa aí o curtir se você ainda não deixou. Compartilha também. Qual que é a nossa meta de hoje? Vamos colocar em umas 10 pessoas. 10 pessoas. Então, você que está aí assistindo, curte para 10 pessoas o nosso podcast de hoje. A gente vai ter pelo menos aí 50 pessoas assistindo, que vão assistir, que vão entender um pouquinho aqui o que a gente falou. Se você que está aí não conhece a Bíblia, não estuda, não é adventista, coloca aí que você quer conhecer um pouco mais da Bíblia. Também você pode estar procurando, se você por um acaso não é daqui de Barretos, procura ali na internet alguma igreja adventista próxima a você, para você estar podendo pegar ali a sua lição, o
seu grande conflito na igreja, que é gratuito, para você estar podendo entender mais aprofundado o que é esse plano da salvação, o que é esses juízos que estão acontecendo, que vão acontecer. Então, para você que está aí, aproveite para escrever esse comentário aí para a gente te ajudar também a estudar um pouquinho a Bíblia. Te convido aqui para a próxima lição, a lição 12, com o título Momento da Verdade. Se você quer saber o que é essa lição 12, vai retratar. Te convido aqui para a próxima lição. Até mais. Tchau.